Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Uma vez mais nos reunimos aqui para estudarmos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje nós vamos meditar em torno dos itens 6 e 7, Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Então nós vamos observar com os nossos slides a escala evolutiva do nosso planeta Terra. Nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. E essa aqui é a escala evolutiva da Terra. Nós sabemos que o nosso mundo já foi um mundo primitivo. Hoje se encontra com a renovação do próprio homem, com a transformação da própria criatura humana, a Terra evoluiu para a condição de mundo de provas e expiações. No Evangelho segundo o Espiritismo, como nós vimos nos itens anteriores, os Espíritos relataram a Allan Kardec que existe mundos intermediários ou mundos transitórios de um estágio evolutivo para o outro. Então vejamos bem, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Os espíritos que não estão acompanhando a evolução do nosso planeta Terra, como nós sabemos, eles serão encaminhados novamente para mundos transitórios inferiores à Terra. E nós que estamos trabalhando, que estamos fazendo o nosso caminho evolutivo através da prática incessante do amor, nós vamos passar para o mundo transitório intermediário, que é de regeneração. Então, com a mudança nossa, com a nossa evolução, o nosso planeta deixará de ser o que é e vai subir na hierarquia dos mundos. Amanhã de regeneração, depois de um mundo feliz, depois de uma região mais elevada, regiões celestes. Então vejamos bem, a Terra então vem passando por todo esse processo evolutivo. E nós precisamos entender que de um mundo intermediário para o outro é que nós vamos alcançando a evolução do nosso planeta e a nossa própria evolução. Em matéria de evolução, nada ocorre de uma forma improvisada, nada dá salto na evolução humana. Tudo obedece um encandeamento, que é a prática incessante do bem, que é o amor. Isso vai fazendo com que a gente venha evoluindo a cada dia na nossa situação. Então vejamos os que os espíritos disseram a Allan Kardec. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que é miserável a coisa e a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. Então, aqueles que pensam assim, nossa, na Terra há tanta maldade, há tantas paixões inferiores, há tantas misérias, conclui-se que a espécie humana é uma miserável coisa, é um pensamento ainda muito estreito, que não consegue enxergar a realidade, que não consegue observar que tudo está evoluindo, que tudo está crescendo, modificando para melhor. Que dentro da população que existe em todos os planetas, a Terra é uma pequena população. Acreditar que toda a população esteja na Terra é um ledo engano, porque a população dos outros planetas, todas reunidas, são muito mais maiores do que a população da Terra. Então nós somos uma pequena parcela, e uma pequena parcela que está a caminho da evolução, a caminho do crescimento espiritual. Continuamos aqui as considerações dos espíritos.
é necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua própria população. Então vejamos, né? Em relação à população de todos os planetas, a Terra é uma população bem pequena. E no que tange à condição material, sobretudo moral, nós estamos engatinhando a caminho da evolução, procurando a nossa própria renovação e a transformação dessa população pequena que é a Terra, perto dos outros planetas, a caminho da evolução, a caminho do melhoramento espiritual. Então vejamos, nós temos aqui um gráfico, um slide que nos mostra todos os planetas do sistema solar. E todos eles, conforme aprendemos com Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai, onde a doutrina espírita nos fala da pluralidade dos mundos habitados, que existe vida fora do nosso planeta Terra, vejamos que todos os planetas são habitados. Todos os planetas nós vamos encontrar a vida, não a vida igual à nossa, não uma constituição física semelhante à nossa. De planeta para planeta, a constituição física muda, a forma de viver muda, a forma de pensarmos muda. Então nós conhecemos o nosso planeta Terra e temos o conhecimento dessa nossa constituição física. Mas a constituição física, as características físicas e morais dos outros planetas é completamente diferente da do nosso planeta Terra. Então nós temos planetas inferiores ao nosso planeta, sobretudo aqui em Marte. Esta fonte de informação está na Revista Espírita no ano de março de 1858. A Revista Espírita fala que em Marte habitam espíritos mais impuros e inferior à Terra. Então vejamos, aquele gráfico da escala evolutiva, nós temos mundos intermediários inferiores à Terra. E são esses espíritos endurecidos, esses espíritos que estão numa situação de inferioridade, numa situação bem pior do que a do nosso planeta Terra. Mas também temos espíritos em condições melhores, que é o caso aqui de Mercúrio e Saturno, onde existem espíritos mais bons do que o nosso planeta Terra. E a ordem social deles é perfeita, no que tange o entendimento, o bom relacionamento. Temos aqui a questão de Vênus, espíritos muito mais adiantados do que Mercúrio e Saturno, em todos os sentidos. A questão de Urano, no planeta de Urano, nós vamos ver aqui espíritos que já se encontram na segunda ordem, de benevolência, de bondade, de amorosidade, esses espíritos que se preocupam com o bem-estar de todos que convivem nesse planeta. E nós precisamos recordar uma coisa. Em um livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que todos os mundos são solidários entre si. E nós sabemos que muitos desses espíritos de outros planetas vêm à Terra para nos auxiliar também, para nos ajudar e auxiliam também o progresso dos outros planetas. Assim como nós temos espíritos que do nosso planeta aqui auxiliam o planeta de Marte também na sua evolução. Então os mundos são solidários, como os espíritos disseram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, entre si. E o mais adiantados em todos os sentidos, em constituição física, moralmente falando, são espíritos muito mais evoluídos, são os espíritos de Júpiter. Então essa informação nós vamos encontrar na Revista Espírita,
mostrando que a nossa população é uma pequena parcela, perto de toda a população dos planetas do sistema solar. Então, acreditar, como nós vimos lá no item que iniciamos a nossa leitura, que a Terra não tem solução, aqui há tanta maldade, aqui há tanta inferioridade, nunca o planeta Terra vai mudar, nunca isso daqui vai se transformar em algo melhor, é um pensamento estreito, é um pensamento que está voltado ainda para as questões inferiores, para as questões materiais, é um pensamento que não tem fé, que não acredita numa vida futura e nem na transformação. Mas o nosso pensamento voltado na fé mostra claramente que tudo isso daqui vai evoluir e vai se transformar, onde a terra deixará de ser de provas e expiações para alcançar o mundo de regeneração. Também os espíritos falam a situação material e moral da humanidade terrestre. Não causam nenhum espanto se considerar destinação da terra, da natureza daqueles que habitam. Então, qual é a nossa condição material e moral? O nosso planeta ainda reina a inferioridade, a maldade. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, para o mundo de regeneração, os Espíritos nos convocam para alcançarmos a edificação moral nossa, a solidariedade, o auxílio mútuo ao nosso semelhante, a benevolência, a bondade, a caridade, como entendia Jesus, vai ajudar, colaborar muito com a nossa evolução, onde este mundo de provas e expiações vai se transformar no mundo de regeneração, com a nossa transformação. Mas também vemos a questão imoral do nosso país. Quando a gente observa aqui a questão política, a questão onde muitas vezes as pessoas falam assim, a corrupção é muito grande, mas vejamos essa colocação aqui. Em país sem corrupção, depende da honestidade do seu povo. Então, se a terra é o que é, uma terra repleta de corrupção, uma terra repleta de erro, é porque ainda nós estamos também favorecendo para que isso aconteça. Ainda nós estamos numa condição imoral e o nosso pensamento, ainda sendo de inferioridade, muitas vezes acaba favorecendo essas atitudes para que essas atitudes sejam implantadas, para que essas atitudes ocorram no planeta Terra. Então, o pensamento errado, o pensamento imoral nosso, favorece atitudes como a corrupção, atitude como a desonestidade. Então, a honestidade do povo em planetas melhores do que a Terra, já não existe a corrupção, porque a honestidade do povo não permite atitude semelhante a essa daqui. Então, o nosso país, como ele vem passando por um processo de evolução, e isso é gradativo, muitas vezes a gente não percebe a transformação. Muitas vezes a gente só observa o lado ruim, o destaque ao mal, mas essa transformação já vem ocorrendo gradativamente. E o mal um dia desaparecerá da terra e a bondade vai reinar em nossos corações. Então vejamos uma outra colocação que os espíritos fazem a Allan Kardec. Na terra vemos hospitais. Então a gente encara a terra como um hospital. A gente vê a terra como uma prisão. A gente vê a terra como uma região insalubres. Então vejamos bem, em hospitais nós vamos observar que é um local que tem bastante pessoas enfermas, doentes. Então vejamos bem, a terra é um hospital, porque nós encarnamos aqui na condição de espírito doente, de espírito enfermo. Jesus disse assim, os sãos não precisam do médico, eu vim para os enfermos. Então a nossa condição moral ainda é de inferioridade. Os espíritos comparam a terra como uma prisão, onde as pessoas estão encarceradas pelos erros que cometeram. Estão se reajustando agora nesse sistema prisional.
Então nós estamos nesse sistema prisional que se chama planeta Terra, que vem passando por transformação. Estamos aqui também expurgando os nossos erros do passado, os nossos erros atuais. Estamos tendo a oportunidade de melhorarmos. Então a Terra é comparada a um hospital e a Terra também é comparada a uma prisão, porque ainda é um planeta de inferioridade. E é um lugar ainda que nós podemos enxergar como sendo uma região insalubre, onde ocorre, né, uma boa parte de ações negativas. André Luiz, no livro Nosso Lar, fala assim, que em torno do nosso planeta há uma faixa muito escura, muito densa, pesada, e tudo isso é emanação do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, que tem forma, que tem vida, emana, através de nossas atitudes, dos nossos sentimentos, esses pensamentos de inferioridade, que vai criando em torno do planeta Terra um verdadeiro cinturão escuro, pesado. Então vejamos, os espíritos também disseram a Allan Kardec, na Terra, como sendo um lugar de subúrbio, hospital, como sendo uma penitenciária, a Terra é um lugar de inferioridade, onde as aflições, as inferioridades sobrepujam as alegrias. Mas com a transformação nossa, com a nossa renovação, a alegria vai tomar conta de toda essa situação de inferioridade. Então, os Espíritos também esclarecem Allan Kardec. Ora, da mesma forma que numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. Vejamos bem, nos hospitais, uma população de uma cidade, uma pequena parte está no hospital, uma pequena parte está no sistema carcerário, uma outra pequena parte está em situações, em regiões insalubres, e deixa bem claro que uma grande parte dessa população não está nem no hospital e não está nem num sistema carcerário. É dentro da cidade que vivemos. Os Espíritos pegam a cidade que vivemos como exemplo. Nem todos estão no hospital, nem todos estão numa prisão. Mas uma grande parte está fora dessa situação. Então pega essa grande parte como sendo habitantes de outros planetas. Então toda a humanidade, os Espíritos disseram a Allan Kardec, não está sobre a Terra. É o que nós vimos lá naquele gráfico da Revista Espírita. Uma grande parte da população de todos os planetas do Sistema Solar. Então, o nosso planeta é considerado um hospital, é considerado ainda um lugar de muito sofrimento, um lugar onde estamos encarcerados no corpo para evoluir. André Luiz nos fala assim, a Terra é uma escola, a Terra é um hospital e a Terra é uma oficina de trabalho. Então, uma escola porque aprendemos com as experiências da vida, nos tornarmos melhor. É um hospital porque necessitamos desse tratamento para o nosso melhoramento espiritual. E uma oficina de trabalho porque nos oferece inúmeras oportunidades de alcançarmos a nossa edificação espiritual. Como se sai do hospital? Quando está curado. E da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Então nós vamos encontrar nesse livro aqui, Kardec na biografia completa, e a gente vai encontrar essa informação aqui. Bom, a pessoa deixa o hospital quando está curado, deixa a prisão quando cumpriu o que tinha que cumprir. Então a gente vai deixar o planeta Terra, que é considerado um hospital, uma prisão, a partir do momento que curarmos as nossas enfermidades morais. Aí sim, estaremos a caminho de outros planetas, estaremos a caminho deste mundo de regeneração, a partir do momento que curarmos as nossas enfermidades de natureza moral. Então, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala a respeito da Terra, desse planeta que nós vivemos, que está passando por esse processo de evolução.
que todo sofrimento que nós passamos aqui tem uma razão de ser. A gente vai encontrar no estudo da reencarnação a explicação porquê daquele sofrimento e deixa bem claro que a vida não encerra com a morte do corpo físico, que nós continuaremos vivos, progredindo, evoluindo, reencarnando em mundos diferentes, quantas vezes forem necessárias, até alcançarmos a nossa próxima evolução. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz.